E aí, fé, beleza? Aqui quem fala é o Content TV. Fala seus cachorros, beleza, meu irmão? Tudo bem? Bom, vamos falar aí sobre a convocação da seleção brasileira. O Tite acabou de anunciar os 25 convocados para os próximos confrontos das eliminatórias da seleção brasileira, prometendo várias novidades. E eu não vou falar assim, ele deixou a gente surpreso. Deixou porque teve novidade mesmo. Ó, Pica-Couve está de volta, meu irmão. Pica-Couve na seleção brasileira. É isso que aconteceu. Pica-Couve está de volta. Então vamos comentar sobre a convocação no geral. Mas já de antemão eu vou adiantar. No geral, ok. Mas para quem prometeu novidades, é muito pouco. Tá? Porque assim, o Brasil já tá classificado pra Copa. Já dá pra testar jogador. Já dá pra fazer alguma coisa. Podia ter convocado, sabe? 11 que tá sempre ali. E convocar várias novidades mesmo pra testar, pra ter um leque maior de opções até a Copa do Mundo. É só minha opinião, tá? Eu não vou falar que o trabalho tá sendo mal feito, porque o Brasil é aquela coisa, tá? Invicto, eliminatória invicta, 5 derrotas na era Tite, enfim. Ainda assim, eu acho que poderia ser feito de outra maneira. Eu acho que muita gente vai concordar, mas longe de mim querer ficar xingando o trabalho do Tite, cara. Porque, de fato, é um grande trabalho. Apesar de todos os pormenores, apesar de às vezes o Brasil não rendeu o suficiente, mesmo assim, em termos de resultado, funciona. E às vezes em Copa do Mundo, o resultado acaba pesando em cima do futebol vistoso. Beleza? Então é isso. Mas, vamos lá, vamos falar de todos os convocados, eu vou comentar nome a nome. E vou falar de jogadores que poderiam estar, que foram cotados para serem essas surpresas. A lista de convocados é a seguinte: goleiros, Alisson, Ederson e o Everton, como sempre, os três, inclusive palmeirenses estão reclamando muito da convocação do Everton, porque realmente ele é convocado, é um merecimento que ele tem, é o melhor goleiro brasileiro da atualidade aqui no futebol brasileiro, né? Mas ele vai e senta no banco e ele fica desfalcando o próprio clube dele. Então isso acaba sendo ruim e o Palmeiras é penalizado pela convocação dele se ele não vai ser utilizado. Então eu entendo a revolta do palmeirense nesse caso. Mas, verdade seja dita também, o Tite deu oportunidade para todos os três goleiros jogarem. Os três chegaram a jogar. Eliminatória. Copa América, inclusive. Os três jogaram. Então, de todos os técnicos que convocam os goleiros aí, o Tite é o que mais deu oportunidades para os três que são convocados. Então eu não vejo tão mal assim. Mas falaram da possibilidade ou do Santos ser convocado como uma surpresa, ou até do João Paulo ser convocado como uma surpresa. As surpresas não vieram. Eu acho que poderia sim testar. Convoca, o Alisson é o titular. Beleza, vai convocar o Alisson. Convoca o João Paulo e o Santos também, para ter esse leque ampliado, para estar no radar. Entende? Acho que poderia ter sido feito isso. Mesmo prejudicando o Santos ali, convocando o João Paulo, eu acho que ele tinha um merecimento aí, pelo menos para essa fase final de eliminatória, para estar no radar da seleção brasileira. Mesma coisa para o Santos, que foi campeão olímpico, tá bom? Mas foram esses, os três goleiros. Laterais, os direitos, Daniel Alves e Danilo. Para mim, os dois que vão para a Copa, a gente já vem falando aí no canal já algumas vezes, que o Danilo é um ponto de confiança do Tite e o Daniel Alves é aquela coisa de gostar. E sim, o Daniel Alves está jogando bem no Barcelona, faz por merecer a convocação. E o Emerson Royal, que era outro que tinha grande chance ali, acabou pecando na chance que recebeu no jogo contra o Equador e ficou para trás na fila. Então, a lateral direita é uma carência. Provavelmente esses dois são os que vão para a Copa mesmo. Eu não esperava uma surpresa ali na convocação da lateral direita, tá? Lateral esquerdo, Alex Telles e Guilherme Arana. Justíssimo, os dois. Embora o Renan Lodi tenha jogado muito bem na última partida da Liga dos Campeões ali, mas eu acho que o Alex Telles faz por merecer também. Toda vez que entra na seleção joga bem. E o Arana, pra mim, é o titular da seleção brasileira, então merecimento para ambos, tá? Na lateral direita, tinha até o Wanderson sendo falado, que era do Grêmio. Mas eu não acho que ele vai estar nesse ciclo, embora eu acho que pra teste poderia ser. Pô, convocou o Daniel Alves, ele vai pra Copa? Vou colocar o Wanderson aqui pra testar. Tá indo bem no Mônaco, podia ter acontecido esse teste, tá bom? Zagueiros, a trinca de sempre, que já está na Copa do Mundo. Militão, Marquinhos e Thiago Silva, não tem contestação. E
quem tá pegando essa quarta vaga é o Gabriel Magalhães do Arsenal. Era o Lucas Veríssimo, se machucou, o Gabriel Magalhães acabou assumindo essa vaga aí. Então, possivelmente, vão ser os três e uma briga entre Gabriel Magalhães e Lucas Veríssimo, se o Lucas Veríssimo tiver condições físicas para tal. Parecia que seria o Lucas Veríssimo esse quarto nome, mas como ele se contundiu, abriu essa possibilidade também, tá? Com relação aos zagueiros, não tem muito o que fazer, não tem muito assim. Falaram do Nino, do Léo Ortiz, se eles poderiam ser convocados, mas eu não acho que fica esse déficit. Tem o Diego Carlos também no Sevilha, mas eu acho que de zagueiros também. Mas para surpresas, poderia ter chamado a dupla titular, né? Marquinhos e Militão, ou Marquinhos e Thiago Silva, e convocar outros dois ali para teste. Até pode ser o próprio Gabriel Magalhães, que ainda não jogou, né? Só foi convocado, mas convocar um outro ali, o próprio Nino, para ser testado. Beleza. Meio de campo, aí vem a grande surpresa da lista. O Arthur, o retorno do Arthur. O Arthur não era convocado desde novembro de 2020. Então já fazia mais de um ano que ele não era convocado. Para quem lembra, depois da Copa do Mundo, o Arthur passou a ser presença constante na seleção. Depois ele ficou um bom período ali, até a Copa América 2019, sendo sempre titular e tal. E depois que a fase dele ficou muito ruim, picando bastante couve, ele parou de ser chamado, voltou agora. Ele merece ser convocado? Olha, na minha opinião, não. Mas não quer dizer que ele esteja jogando mal. Tanto que os últimos jogos aí da Juventus ele vem jogando bem, não vem jogando mal, tá? Ele parece ter voltado a jogar bem. Nesses últimos jogos ele foi titular, acho que dos últimos 3 ou 4 jogos. Então vem entrando, tá adquirindo minutos, como na própria coletiva eles falaram. Só para ilustrar em números, o Arthur disputou 23 partidas nessa temporada e deu uma assistência. Ele jogou 1000 minutos, tá bom? Em comparação, o Douglas Luiz, que nem é mais chamado também, o Douglas Luiz tá fora, tá? Não foi chamado. Ele disputou nessa temporada pelo Aston Villa 24 jogos, marcou um gol, deu 3 assistências e jogou o dobro de minutos. Faz a mesma função do Arthur. Talvez não poderia ser chamado, né? É um cara que inclusive jogou bem na seleção. Ele não comprometeu, foi campeão olímpico, ótimo jogador e ainda namora a Lixa Lema. Tá bom, que mais? Mas poderia ser o nome. É lógico que o Arthur não briga em posição, porque todo mundo falando, e o Rafael Veiga no lugar do Arthur. Não é a mesma posição, gente. Não tem competição entre os dois, tá bom? Mas eu acho que poderia, já que tem 4 volantes, ter o 5º volante, não precisava, você poderia colocar um meia ali no lugar do volante. Então eu até entendo que por mais que eles não briguem de posição um com o outro, pro número de vagas aqui, poderia ter o Rafael Veiga, por exemplo, como teste e não ter o Arthur, porque já tem 4 outros volantes além deles, tá? Então, ó, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Fred. Já são os 4 volantes. Então, por que também mais um volante, que é o Arthur? Já que tem o Rafael Veiga aí, que é um cara que poderia ter essa possibilidade, né? Quem tava lá sempre convocado e não foi também, o Everton Ribeiro, não foi convocado dessa vez. E aí, o Gerson ficou de fora também, que vinha sendo convocado, acabou ficando de fora. E também, na minha opinião, poderia receber uma chance se fosse para teste, que é o Danilo do Palmeiras. Até fiz um comparativo entre os dois no Twitter, bem bobinho, mas o Danilo é bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, faz gol pisando dentro da área, dá assistência, ataca e defende. E o que mais o Danilo precisa fazer para receber uma chance na seleção? Pisar no futebol europeu, né? Trocar de camisa, porque vestir a camisa do Palmeiras para ele não é suficiente para ser convocado para a seleção, embora ele jogue em nível de seleção, assim como o Rafael Veiga. Então, eu acho que o Danilo só vai ser lembrado para a seleção assim que ele trocar de clube, infelizmente, porque como jogador do Palmeiras, ele já merece uma convocação e faz tempo. Faz tempo. Mas quem foi chamado foi o Arthur. Completando o meio de campo, o Paquetá e o Coutinho, 2 meias, tá bom? Os dois merecem, os dois estão jogando bem, o Coutinho voltou a jogar muito bem, tá jogando muito bem no Aston Villa, então ele tá fazendo jus às convocações sim. Embora da vez que ele tenha sido chamado no retorno, ele ainda não fizesse jus, mas agora faz e tá jogando muita bola no Aston Villa. Acho que tem já 5 gols e 4 assistências aí, tem números muito bons. Ataque. Outra surpresa, muito boa, porque é um jogador que está jogando muito bem na Premier League, que é o Gabriel Martinelli, foi convocado, né? Ele foi convocado para a Olimpíada, não foi titular, mas estava lá naquele elenco, e está jogando muito bem pelo Arsenal. O interessante dessa convocação aqui é que o Martinelli não joga mais de 9, né? Ele joga pelo lado esquerdo. O único cara que joga mais próximo do que é um camisa 9 dos convocados é o Richarlison, que é um retorno também.
Os outros todos são jogadores de lado de campo. Embora o Neymar eu já veja como meia, porque o Neymar não vai jogar de ponta, eu acredito, tá bom? Então, Gabriel Martinelli, Richarlison, Antony, Neymar, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. São 25 nomes. Quem ficou de fora de estar sempre sendo chamado? Gabriel Jesus. Justo. O Gabriel Jesus não vem jogando bem na seleção, não vem sendo titular do Manchester City, foi titular do último jogo aí na Champions League porque o Guardiola resolveu poupar o time inteiro. Então, o Gabriel Jesus, infelizmente, não está condizendo no desempenho uma convocação, tá bom? Mesma coisa que o Arthur, mas o Gabriel, a competição, eu acho que para a posição do Gabriel Jesus é muito maior. Quem ficou de fora também é o Matheus Cunha, que vinha sendo chamado, sendo titular inclusive, mas está contundido. Firmino também não voltou a ser chamado, embora tenha voltado a jogar e jogado até bem pelo Liverpool, mas não é mais titular absoluto, né? Ele perdeu a posição para o Diogo Jota. Outros nomes. O Evanilson também foi falado que poderia ter sido convocado como uma surpresa. E sim, o Evanilson, que está no Porto, ele tem 18 gols nessa temporada em 34 jogos. Vem fazendo um ótimo ano pelo Porto. Outro que parecia que seria convocado, que tá todo mundo falando, era o Pedro. O Pedro não foi chamado novamente. E o que dá a entender, o Tite já deve ter comentado anteriormente sobre isso, que o Pedro precisa jogar mais. Então é complicado a situação do Pedro, tá bom? Não é culpa do Flamengo ter o Pedro, tá? Deixando bem claro. Mas pro Pedro, ele precisar jogar mais para aparecer para a seleção. Se ele precisa jogar mais, então é ele que tem que procurar um outro clube. Mas o Flamengo não tem culpa nenhuma de ter contratado o jogador. E ele aceitar a proposta também. Então se ele está atrelado a um contrato, ele tem que cumprir. Se o Flamengo não quiser negociá-lo, ele tem que cumprir o contrato. Ele aceitou o contrato, ninguém obrigou ele, tá bom? Outro que ficou de fora, o Gabigol, que estava sendo chamado, ficou de fora também. Não rendeu o esperado na seleção, até acho que ele pode receber umas novas chances, mas infelizmente não rendeu o esperado. Embora também eu veja ele jogando fora da posição que ele faz no Flamengo. Ele joga como 9 na seleção brasileira, centroavante fixo. E no Flamengo, apesar dele ser camisa 9, ele é um cara que se movimenta muito mais do que na seleção brasileira. Chegou a jogar até no lado direito, como ele jogava no Santos, na seleção brasileira, tá bom? E também foi falado que podia ser convocado o Arthur Cabral, que agora está na Fiorentina, mas também não foi chamado. Bom, a convocação no geral é o mais do mesmo, acho que é uma boa convocação. Não convocaria o Arthur, gostei muito da convocação do Martinelli. Eu convocaria o Rafael Veiga, eu convocaria o Danilo, eu daria uma chance para outro goleiro, eu convocaria um lateral diferente. Enfim, eu acho que dava para pelo menos ter uma base com 11, 12 convocados aí que estão sempre, né, para ter essa espinha dorsal e ousar um pouco mais nas outras convocações justamente para aumentar o leque e para ter mais possibilidades, porque o Tite gosta de ver jogadores treinando, né, treinando com o grupo. Então, se convocasse esses novos jogadores aí que não receberam chances ainda, talvez ele pudesse observar melhor esses caras treinando e ambientados com o grupo. Não foi isso que aconteceu, mas ele também disse na coletiva que pode fazer isso até chegar perto da Copa do Mundo, que tem mais convocações, mais jogos amistosos aí para disputar. Enfim, é isso. Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.